Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Cuca Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e no assunto de hoje vamos debater sobre neurose histérica e como ela se apresenta de certa forma a emparelhar o sujeito nos outros tipos de neurose, certo? Como a fóbica e a obsessiva compulsiva. Primeiro porque o sujeito da neurose histérica, da histeria, não encontra ali um resultado, e não encontra ali no seu campo de racionalização a ideia de libertação, porque está preso, amarrado a uma perversão sintomática, que é justamente essa não atualização, essa resistência do ego em relação a algo que foi recalcado, que foi reprimido. E então o recalque volta a fazer parte da experiência psíquica do sujeito, como medo, fobia, né? Medos, ansiedades e por aí vai. A neurose histérica é muito interessante porque nos traz um quadro de ideias que na verdade não são ideias de fato, são fantasmas da psicose. Daí nós temos as neuropsicoses. A neurose histérica tem sua peculiaridade, sua estrutura basilar, o desespero, o despreparo, o desequilíbrio emocional. E nesse desequilíbrio emocional, o sujeito não reconhece a si mesmo como sendo o nome do pai. O sujeito ele não está recebendo, não está incorporando o nome do pai. Ele está buscando o nome do pai, mas só que na psicose ele foraclui o nome do pai. Então causa uma distorção no sentido crítico da realidade. O sujeito tem um superpensamento, um sobrepensamento de interpretação que o engessa na neurose obsessivo-compulsiva a repetir o próprio trauma. Os traumas de infância, as crenças limitantes, a racionalidade limitada e a própria questão da subjetividade. A subjetividade para o sujeito neurótico, ela está fragmentada, ela está envolta no fetiche. E é certo que para o fetichista, buscar o nome do pai, uma figura de autoridade que não seja a sua mesma, introduz esse sujeito a uma metástase de sofrimento fora do gozo fálico. Esse gozo do outro vai ser o gozo das figuras de autoridade na constituição do complexo de Édipo. Para o sujeito neurótico, o que vale é realmente a sua
tentativa histérica de encontrar a saída pela sua falta de calma, paciência, falta de virtude. Isso nos compreende a uma razão, a uma lógica de sublimar a realidade, de animar também o sujeito para a dinâmica da vida, para o dinamismo da vida. Daí que, sendo assim, temos que compreender a estruturalidade do sujeito, da subjetividade do sujeito, que fantasia as coisas foracuindo-as na psicose. Uma neuropsicose que não seja tanto de recalcar como de foracluir é a negação e a repressão do que fora reprimido e do que está sendo foracluído. E a foraclusão no nome do Pai é a instância de que não se percebe, não se está consciente no caminho do Pai, na vida do Pai. E por Pai, na psicanálise, entende-se que é tão somente o tesouro dos significantes, como, sobretudo, nesse grande sabedouro, né? A égide que baliza todo o corpo psicanalítico do sujeito. O grande outro para a psicanálise é justamente para Lacan, a estrutura do real, simbólico e imaginário. Daí que, nessa tríade, cria-se a imago. E da imago provém-se a castração. E da castração está tudo ok. Não há interpretação, não há sensibilização de psicologizar abnormalmente os conceitos, as ideias que se passam na mente do sujeito. O sujeito psicótico, ou o sujeito neuropsicótico, tem um caminho cruzado bastante interessante, porque é dele que o complexo de Édipo está em jogo. Pois o complexo de Édipo é o que organiza a estrutura psíquica do sujeito para a sua paificação, né? Para a sua paificação, eu quero dizer no sentido de real e de simbólico, de adestrar o sujeito, de incorporar o sujeito no nome do Pai. Daí que, para termos um fundamento de paificação, né, de se tornar-se pai, temos que ter a sensibilidade crítica da lógica, da ciência e da virtude. E da temperança, lógico, os dons do Espírito Santo.
para o sujeito analítico, o que interessa é a mansidão do que está sendo analisado. Mansidão no sentido de paz, de calma, de ter a sua livre associação, livre das intoxicações, dos traumas, das crenças e por aí vai. E na neurose fóbica, gostaria de acrescentar que o medo do sujeito é puramente normal, porque há no pensamento, há no intrapsiquismo um certo delírio, um certo alucinação, tratando de psicose, uma certa fulminante euforia fólica, né? Fólica no sentido de folia, e euforia no sentido de frenesi maníaco, que desequilibra o sujeito e o torna algoz de seus próprios pensamentos. E das atividades de pensamento, quando se é elevado ao cérebro, se tem o ego. Quando se está concentrado somente na voz, morre aqui e morre em qualquer outro lugar. Porque não há outro lugar senão aqui. Essa é a experiência da castração. Certo? A experiência da castração, ela nihiliza todo o âmago da subjetividade coletiva e individualiza o sujeito ao senso crítico, não criando assim uma massa, um legado de legião que perturba o sujeito para que ele obedeça essa figura de autoridade. A única figura de autoridade que um sujeito neurótico deve obedecer é a si mesmo. O sujeito neurótico, para estar livre, deve obedecer a si mesmo. Ele mesmo é sua figura de autoridade. Para o psicótico, é o contrário. Existe outro sujeito no qual é figura de autoridade. Por quê? Porque há a transferência, há a sensibilização dos sensos críticos e esse enfraquecimento senso-motor da neuropsicologia, dos estímulos que o sujeito recebe do ambiente, é o que torna o sujeito a ter sintomas característicos da psicopatologia, como, por exemplo, a falta de concentração, a falta de atenção, foco, a instabilidade emocional e psicológica, a busca pela paz, pela ciência, né? Já se tratando da histeria. E da histeria, o que basta para a histeria, para a histérica, né, do sujeito, o lado histérico do sujeito, nesse quadro todo de psicopatologias, é a subjetivação. Quando nós subjetivamos, ou seja, criamos a razão subjetiva, sem que haja uma
introjeção por parte do outro, do discurso do grande outro, o desejo do outro, o sonho do outro sobre nós, é que leva-nos a crer que essa figura de autoridade, essa figura de poder, de potência, ela venha nos dominar. Mas não é bem assim. Para o discurso do mestre, preste bem atenção. Para o discurso do mestre, o que está em agência no discurso lacaniano, do mestre, é o significante mestre, a razão. E o outro vai ser justamente a alteridade radical, que é o conhecimento, a disciplina, a fé, a força, a vontade, mas não o desejo. Isso, isso que eu coloco é o da psicose, a coisa psicótica. E essa coisa psicótica é o que engessa o sujeito, né? Primeiro a negar por pecados capitais, preguiça, ganância, luxúria, por aí vai. Soberba, o nome do real. Mas somos todos falhos e pecadores, né? Isso daí todo mundo sabe. E na psicose, essa negação do nome do Pai, por exemplo, eu não estou vivendo na unção da castração. Eu estou vivendo pelas foraclusões do nome do Pai, pelo meu imaginário, pelo imaginário rompido, né? Pelo céu aberto, brechado, fraturado. E essa fratura que expõe o sujeito a caminhar em tropeços nos remete a um imago no qual o complexo de Édipo fracassou. Aí nós temos o anti-Édipo e Deleuze. O anti-Édipo de Deleuze é justamente essa ressignificação do corpo psicológico. O corpo psicológico, na pós-modernidade, é um corpo de potência. E esse corpo de potência, ele é também a norma fora da norma, a normatização de uma nova normalidade. Mas para Freud e Lacan, essa estrutura psicopatológica, no qual Deleuze delibera a sanação, ou seja, ao mercado, como novos sujeitos esquizotípicos, nos propõe que estejamos livres dos sensos. E para estarmos livres dos sensos, preste bem atenção, para não se confundir aqui no discurso. Para estarmos livres dos sensos, da sensibilidade dos sensos, é que devemos fazer a transmutação de tudo que se passou na clínica. Tanto na neurose, como na psicose e na perversão. É o fim da clínica, é o fim da significância. E, tendo o senso crítico de enfrentar cada dia, sendo cada dia atualizado, nos dá força de vontade para dormir com a cabeça tranquila, para acordar com a cabeça tranquila, para vivenciar uma vida tranquila, para que a tranquilidade esteja
não no frontispício da intersubjetividade, mas que a nossa subjetividade, a nossa personalidade, o nosso inconsciente, ele está sendo respeitado. Quando o transtorno ocorre na clínica, por exemplo, na neurose, o recalque, a repressão por causa do recalque. O sujeito que tem uma certa negatividade e essa negatividade volta, reaparece, né? Volta a aparecer, surge como acusando, né, o sujeito de seus sofrimentos, né? Ou seja, na literatura cristã é o inimigo de Deus, é o que quer levar para a perdição. Mas, preste bem atenção, se o paciente ele quer se libertar da neurose obsessiva, o que está engessado, né, está congelado na psique de uma forma traumatizada, sem que haja um enfrentamento, sem que haja a vontade de viver, de enfrentar, de se bem-aventurar, para criar uma nova memória, para ressignificar, não teria talento o sujeito para neuromodular sua psicologia. E na mania há uma certa perversão intrapsíquica de que o sujeito ele não tem controle de como amar, ele não sabe ser amor. E ademais, outro sim, o sujeito perverso, perversista, ele denega o nome do pai para criar para si uma ideologia que é o abismo da liberdade, que não é esse respeito coletivo com a modernidade, que está sempre atual. Entenderam bem isso? A modernidade é sempre atual. Somos todos sempre modernos. E nessa modernidade que se atualiza com outros nomes, ideias que surgem, né? Mas que para a ciência a universalidade da metodologia e filosofia científica e da linguagem é a própria razão de que morre aqui. Morreu aqui? Morreu. Não tem aquele rechaço, aquele recalque, aquela indução, aquele empuxo para cima, para a cabeça. Não tem para que esquentar a cabeça. Não tem para que levar a cabeça. Não tem para que incutir ou inculcar ou bitolar o pensamento. Não tem para que pensar. Temos que estar conscientes. E a consciência é essa mente capitalizante, essa mente aberta, essa mente que está liberta. E nessa mente que está liberta, se valer de um idealismo, vale-se do idealismo do próprio materialismo dialético, histórico, científico. Vou ficando por aqui. Tenha um bom retorno. Deixa seu like, seu comentário. Se inscreve no canal para estar ajudando. E até a próxima. Obrigado.